Olá, sejam todos bem-vindos ao 10º ATPC do EMAI, da Diretoria de Ensino de Itu, Semana C, de 13 de setembro a 17 de setembro, e hoje nós trataremos de grandezas e medidas. E será muito especial essa nossa reunião, porque nós teremos o professor Ivan Cruz Rodrigues. Trazemos para esse encontro o meu professor predileto, professor Ivan Cruz Rodrigues. Ele é bacharel e licenciado em matemática pela PUC de São Paulo, mestre em ensino da matemática também pela PUC de São Paulo. Atuou como diretor e professor na rede pública do estado de São Paulo, docente em cursos de licenciatura em matemática, em cursos de especialização para professores. Foi membro do grupo Referência em Matemática na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Realizou videoconferências em formação do EMAI para a rede do Cefai, atual CIAI. Colaborador na construção do projeto EMAI, que tanto a gente gosta, e também, juntamente com a professora Célia Carolino Pires, ele elaborou livros didáticos para ensino da matemática, que é o nosso livro de matemática. Muitas das nossas escolas adotaram, no PNLD, esse livro, e ele atua como formador de professores. Já fez isso no Acre, em São Paulo, enfim. E hoje ele estará conosco. Aqui eu socializo com vocês a conversa que eu tive com o professor Ivan, solicitando, invadindo a privacidade dele pelo WhatsApp, e pedi para que ele me autorizasse a socializar e replicar com vocês a formação que ele realizou numa das diretorias, Essa especificamente foi feita em Sorocaba. E eu disse então que faria uma introdução apresentando ele e que utilizaria a fala dele na íntegra para vocês. Ele falará sobre grandezas e medidas, enfocando a importância de estimar, medir e comparar, onde nós tivemos muitas reflexões e aprendizagens. E aí, então, eu fiquei muito feliz, e fico muito feliz que ele faça lives ainda pra gente, porque essas lives nos alimentam e nos matam a saudade, que nós fizemos muitas formações tendo ele como docente. Então, eu disse que gostaria de usar com vocês agora essa semana e fiquei muito grata, porque ele me autorizou e, além de tudo, se disponibilizou em fazer uma live na diretoria de Itu. Então, aguardem, no dia 22 de outubro, nós teremos uma live com o professor e a gente vai socializar essa live com vocês, se vocês não conseguirem estar presentes. E aqui, então, eu agradeço, essa disponibilidade dele estar conosco e que será um prazer tê-lo aqui conversando numa live com a gente. Então, já socializei a boa notícia e quero agradecer, então, ao professor Ivan, em nome da diretoria, pela autorização de uso dessa formação que nós passaremos hoje para vocês, nesse ATPC do EMAI, e também antecipadamente agradecer a disponibilidade dele realizar essa live em outubro conosco. Falando um pouquinho mais sobre o professor Ivan, ele tem feito bastante lives em Ourinhos, que é na cidade natal dele, aqui também em outras diretorias, Enfim, eu deixei até os links para vocês, caso vocês queiram acompanhar, alguma dessas lives que sempre são muito esclarecedoras. A gente tem muita reflexão a respeito de como conduzir as aulas, qual a didática melhor para que a gente ensine melhor, Eu já usei muitos vídeos de alunos deles em outros ATPCs nossos, quem acompanha o ATPC da diretoria há mais tempo,
tem visto um pouco do trabalho do Ivan aí no nosso trabalho também. Aqui também alguns links de outras lives que ele fez. Tem muita coisa na internet. Se vocês buscarem pelo nome dele, vocês encontrarão, e todas elas valem muito a pena serem acompanhadas. Então, no encontro de hoje, a gente vai ter esses dois momentos, né? O primeiro momento é essa apresentação que eu estou fazendo do Ivan para vocês, e no segundo momento, a gravação da formação do professor, da live disponibilizada para a nossa formação, abordando a temática grandezas e medidas. O professor Ivan, nessa live, objetivou potencializar os conhecimentos específicos, didáticos e curriculares de professores e professores coordenadores dos anos iniciais do ensino fundamental relativos à unidade temática Grandezas e Medidas, apresentada na BNCC e no Currículo Paulista. Agora nós vamos assistir, aproveitem a cada palavra, porque sempre é muito significativo. Vamos lá? Então, bom dia a todos, bom dia a todas. É uma satisfação estar aí com vocês. Agradeço o convite da equipe da diretoria de ensino. E nós vamos ter uma pequena conversa sobre uma das unidades temáticas da BNCC, Grandezas e Medidas. O nosso objetivo com essa nossa conversa é potencializar alguns conhecimentos específicos, né? Conhecimentos do conteúdo matemático, conhecimentos didáticos, como é que nós podemos, né, transformar esses conhecimentos, adaptar esses conhecimentos para que as crianças, né, consigam se apropriar desses conhecimentos. E também os conhecimentos curriculares. Vamos falar um pouquinho sobre um dos documentos que nos ampara hoje na construção do currículo, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, queremos potencializar esses 3 tipos de conhecimentos, né, junto a vocês, professores da rede estadual, professores coordenadores pedagógicos aí dos anos iniciais. Quando a gente fala na BNCC, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, a gente também vai falar do currículo paulista, né? Eles estão extremamente atrelados, algumas diferenciações, mas o currículo paulista ele está totalmente em conformidade com a base nacional. Eu acho que é sempre importante a gente ter essa referência curricular. A Base Nacional ela propõe 5 unidades temáticas para o ensino da matemática. Essas unidades elas estão correlacionadas e elas é que nos orientam na formulação das habilidades a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. As 5 unidades temáticas que a BNCC trata com relação à matemática são os números, a álgebra, a geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. O que nós temos de novidade mesmo nesse documento é esse tema, essa unidade temática álgebra. Algumas coisas já estavam contempladas no tema de números, né? Mas a gente tem algumas novidades no trabalho com a álgebra nos anos iniciais. E a estatística e a probabilidade, né, que os parâmetros curriculares, eles basicamente nos davam orientações no trabalho com 4º e 5º anos, e que a base agora nos traz, né, nessa necessidade do trabalho com a probabilidade desde o 1º ano. Que nós vamos tratar hoje, grandezas e medidas, mas o que nós não podemos esquecer é que todas essas unidades temáticas elas estão correlacionadas. Eu não consigo falar em grandezas e medidas sem trabalhar com números. Muitas vezes, quando eu vou trabalhar com grandezas e medidas, eu vou trabalhar com geometria, vou fazer ligações com a álgebra, vou fazer ligações com um gráfico, com a estatística.
Então, apesar de nós termos 5 unidades temáticas, elas conversam entre elas, e como é importante eu, como professor, fazer essas ligações, né, para que as unidades temáticas sejam trabalhadas de uma forma uniforme e que a gente consiga enxergar essas relações de uma unidade temática para com a outra unidade temática. Como nós vamos falar em grandezas e medidas, ele é um conteúdo extremamente amplo. Então, na nossa conversa, eu optei por pegar algumas coisas desse tema para nós estarmos discutindo hoje. Como a professora falou no início da conversa, vocês se sintam à vontade para me interromper, coloquem questões aí no chat, e a equipe, ela já foi orientada que ela pode me interromper na hora que ela considerar apropriada essa interrupção, tá bem? Então, vamos ver primeiro esta notícia de 2 de setembro de 2020 sobre incêndios no Pantanal. Isso naquela época, mas agora no ano de 2021 nós também estamos tendo queimadas. Hoje nós estamos aí com uma queimada em Franco da Rocha, que está afetando São Paulo e toda a região aqui, né? Não sei se vocês viram na televisão, mas estamos com incêndio aí desde ontem, né, na mata em Franco da Rocha. O Pantanal vive o pior cenário de queimadas observando a série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De janeiro a julho deste ano, foram 4,2 mil focos de incêndio, o maior número da série histórica, que é desde 1998. No caso de área queimada, foram 846,7 mil hectares consumidos pelo fogo, maior quantidade desde 2002, quando o sistema passou a mapear. Vejam, se eu discuto uma notícia como esta, a quantidade de informações matemáticas que eu tenho aqui, né? A gente está falando de grandezas e medidas e a gente não consegue falar de grandezas e medidas sem falar de números. Mas aqui a primeira coisinha, quando a gente fala nessas notícias, como é comum essa escrita de um número, parte com algarismos e parte com palavras. Quando eu tenho ali, foram 4,2 mil focos de incêndio, né? Então, aquele 1.000 está se referindo à parte inteira aí desse número, né, do 4. Então, eu tenho 4.200 focos de incêndio. Quando eu tenho aquela outra escrita, 846,7 mil. Então, 846.700 hectares. E aí, eu falo, né? Foram 846.700 hectares. E o que é um hectare? Quando nós estamos falando em hectare, nós estamos falando de uma unidade de medida relativa à área de uma região. Um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Vejam, quando a gente fala isso, será que a gente tem noção desses números, né? 10.000 metros quadrados. Isso é muito? Parece que é muito, né? Mas nós, adultos, às vezes não conseguimos quantificar isso, imaginar efetivamente o que corresponde a 10.000 metros quadrados. Vejam, agora, se eu fizer uma comparação, talvez se eu fizer uma comparação, isso se torne um pouquinho mais palpável para nós. Foram 846.700 hectares consumidos pelo fogo. Um hectare, 10.000 metros quadrados. Agora,
eu perco a noção dessa quantidade. Mas se eu falasse isto para vocês, isso equivale a cerca de 1,1 milhão de campos de futebol. É claro que eu não consigo imaginar tudo isso, mas agora fica para mim, isso é um número enorme, é muito, muito, muito grande. Veja, 1 milhão de campos de futebol, né? Então, como é importante, quando a gente trabalha com esse tema de grandezas e medidas, que a gente faça uso dessas associações, dessas comparações, exatamente para que a gente se familiarize com algumas coisas dessas grandezas. Puxa, eu não consigo imaginar 1 milhão de campos de futebol, mas isso me dá uma ideia um pouquinho, né, no meu conhecimento, maior do que quando eu falei 846,7 mil hectares. Aquele número, para mim, eu não conseguia ter nenhuma ideia do que significava aquilo. Mas quando eu falo em 1 milhão de campos de futebol, eu consigo avaliar isso, né? Isso é uma quantidade muito grande, tá? E é isso que a gente vai discutir um pouquinho na nossa conversa aí com vocês. Como é importante a gente trazer essas situações de comparação. Como nós estamos falando da base, eu vou trazer aqui alguns objetos de conhecimento e habilidades relativas ao tema grandezas e medidas. Vejam, trazendo aqui essa informação da base nacional, da forma como ela é apresentada na base, eu tenho aqui uma habilidade do segundo ano, né, quando a gente olha EF02MA16. Então, nós estamos falando do ensino fundamental, o 02 está dizendo que é do segundo ano, o MA é uma habilidade relativa à matemática, e depois se enumerou todas essas habilidades da matemática. E aí eu tenho aqui a habilidade de número 16. O que é sempre importante a gente discutir, que a habilidade 16 ela não tem que necessariamente ser trabalhada depois da habilidade 15, ou da... Puxa, eu preciso seguir habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3. Não, né? Nós temos as diferentes unidades temáticas, então nós precisamos olhar, na hora que nós vamos fazer essa construção do currículo, e lembrando que a base nacional ela nos aponta onde nós devemos chegar, mas como nós devemos chegar até a construção desse currículo compete a nós, professores, compete à equipe das escolas, compete a Secretaria de Educação, ou municipal, ou estadual, né, nessa construção do currículo. E aqui nós temos uma habilidade que vai se relacionar com o objeto de conhecimento, medida de comprimento, e na medida de comprimento nós vamos, no segundo ano, trabalhar com umas unidades não padronizadas e com unidades padronizadas. E dentro das padronizadas, nós vamos trabalhar com as mais comuns, com as mais usuais, o metro, o centímetro e o milímetro. E a habilidade diz que nós devemos estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas, incluindo contorno e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas, e os instrumentos que devem ser adequados para realizar essa medida. Então, aqui, eu acho que vem uma coisa muito importante relativa a esse tema, né, que é o estimar. Eu preciso ter noção o que é 1 metro, o que é 1 centímetro, o que é 1 milímetro. A gente trabalha muito na sala de aula com a régua, e aí a gente trabalha com centímetro, trabalha com milímetro, mas será que nós estamos dando ideia para as crianças dessa questão do que é 1 metro?
porque é diferente a gente olhar no livro, olhar uma ilustração que fale 1 metro, e de nós vivenciarmos uma situação em que a gente efetivamente está enxergando o que é 1 metro. Por isso que vem também dentro dessa habilidade o verbo medir, né? Eu preciso efetivamente realizar medições com as crianças para que elas se apropriem desses elementos. E a comparação, né? Assim como a gente fez ali na questão daquela notícia de jornal, né? A gente comparar aquela unidade de hectares com a área do campo de futebol. Aqui uma outra habilidade do 2º ano, medidas de capacidade, de massas, também trabalhando com as unidades não convencionais, com as unidades convencionais. O litro, o mililitro, aqui a gente precisa ter um cuidado, né? A gente acredita que a Base Nacional cometeu um engano quando fala no centímetro cúbico, porque depois não aparece centímetro cúbico em nenhum outro momento do 1º ao 5º ano. Apareceu aqui nesta habilidade do 2º ano. E a gente considera extremamente precoce, né, trabalhar com essa unidade centímetro cúbico. Apesar dela não estar... Vejam, quando a gente vai olhar agora para habilidades, o centímetro cúbico não vai aparecer ali. Ele apareceu no objetos de conhecimento, mas ele não apareceu nas habilidades, né? Então, a gente acredita que foi uma falha aí na hora da revisão desse material de não ter excluído esse centímetro cúbico aí dos objetos de conhecimento. E o grama e o quilograma, tá? De novo, vejam, estimar, medir e comparar. Aqui uma unidade, uma habilidade relativa ao 3º ano, e vai falar, né, do significado de medida e de unidade de medida. Então, o que é uma medida? Como escolher uma unidade de medida? Como escolher o instrumento mais apropriado? Vejam, de novo, a importância de nós verificarmos que a Base Nacional ela nos aponta o que nós devemos fazer, o que deve ser atingido por esse nosso aluno. Agora, como fazer isso compete a nós. Nós vamos fazer a seleção das atividades para discutir com os nossos alunos todo esse conhecimento. Aqui uma habilidade do 3º ano também. Eu trouxe só para a gente ver essa importância de aparecer o estimar, medir e comparar. Uma outra habilidade do 3º ano também no estimar, medir e comparar. Aqui a gente também coloca uma coisa, né, que me incomoda um pouquinho nas nossas discussões, é trabalhar no 3º ano com a unidade de medida miligrama, né? Se a gente quer estimar, se a gente quer medir, se a gente quer comparar, será que a gente consegue trabalhar com o miligrama? Trabalhar com o grama já é difícil, né? 1 grama. 1 grama, será que a gente tem noção do que significa isso? A gente vai discutir um pouquinho isso, o trabalho com o grama. E o que dirá com o miligrama, né? Será que a gente consegue estimar, medir, comparar? Tem gente que vai falar, mas no miligrama aparece muito nos remédios, né? Tá, mas eu não consigo estimar. Será que eu consigo? Eu vou colocar um comprimido na minha mão, eu vou conseguir comparar com alguma outra coisa, né? De tão pequenininha que é essa unidade de medida, né? Pequenininha para a gente comparar com alguma outra. Claro que para o remédio ela é importante, né? Mas para comparar com outro elemento, pensando aqui numa criança de 8 anos, né? 3º ano. Depois nós temos as áreas, né? O trabalho de comparação de áreas por superposição.
Então, eu trouxe um pouquinho só porque eu digo que como é importante o tempo todo, quando a gente faz uma discussão, a gente se reportar a esses conhecimentos curriculares. O que eu devo trabalhar com o meu aluno? Mas eu não posso esquecer que a Base Nacional ela é um elemento norteador. Hoje, eu tenho que atender, né, dentro do currículo o que a base está nos indicando. Ela é um elemento, ela é um documento que ele é norteador de todo o nosso trabalho. Então, como nós estamos falando com grandezas e medidas, então, o que é uma grandeza e o que significa medir? O pessoal da diretoria quer fazer alguma consideração até aqui? Olá. Oi, professor. Então, o pessoal no chat só está desejando boas-vindas. Por enquanto, não temos nenhuma pergunta. Mas achei bem interessante as colocações, né? Principalmente sobre o que a BNCC traz. O professor questionou sobre o trabalho, né, com essas terminologias. Mas vamos continuar. Se alguém precisar, pessoal, fazer alguma pergunta, podem escrever no chat. Que a gente para a apresentação e pergunta para o professor, tá bom? Tá bem, então. Então, o que é uma grandeza, né? Uma grandeza é tudo o que pode ser medido. E o que é, então, medir? Medir significa comparar uma quantidade de uma grandeza física com outra de mesma natureza. Eu vou medir um comprimento, eu vou comparar, né, essa grandeza física com uma outra de mesma natureza. Eu quero medir um comprimento, eu posso comparar com alguma outra coisa que se relacione com comprimento. Eu não consigo comparar comprimento com capacidade, comprimento com área, né? E a medição, o que é a medição? É o processo de determinar experimentalmente um valor numérico para uma característica que possa ser atribuída a um objeto ou evento. No estudo dessa temática, é importante estar atento para 3 pontos. Primeiro, não necessariamente primeiro, né? São 3 elementos que eu preciso considerar, tá? Eles se relacionam e os 3 são na mesma importância no processo. Haver clareza sobre o que será medido: a massa de um objeto, a capacidade de um recipiente, o comprimento de um espaço ou o tempo de um evento. Eu preciso escolher um instrumento adequado para realizar a medição, e não só o instrumento, a unidade de medida. Eu estou medindo um comprimento. Eu acho que para eu medir esse comprimento, a régua vai ser suficiente. Então, a régua é o meu instrumento de medida. E se eu vou usar a régua, eu agora preciso pensar qual a unidade de medida que eu vou usar. Eu vou usar o centímetro? Eu vou usar o milímetro? Eu vou usar os 2? Eu vou usar o metro? Né? Eu estou fazendo até aí a indicação dos elementos necessários. Suponham que eu peguei a régua, fiz a medição, agora para eu expressar o resultado dessa medição. Vejam, eu preciso indicar de modo inseparável um número e uma unidade de medida. Puxa, eu medi isso aqui, deu 5. Se eu falo 5, não estou caracterizando a medição. Eu preciso ter o número
e preciso ter a unidade de medida. 5 o quê? 5 centímetros? 5 milímetros? Pode ser que eu esteja trabalhando com uma unidade de medida não convencional, o palmo, né? Desculpe, não convencional, não padronizada, o palmo. Eu preciso dizer 5 palmos, né? Está me dando uma aproximação daquela medida. É importante que as crianças desenvolvam a habilidade para estimar a medida de grandezas, como a massa de animais ou de objetos, a distância entre 2 lugares, a altura de uma pessoa ou de um objeto, entre outras. Para isso, devem realizar atividades que propiciem a construção de imagens mentais das unidades de medida padronizadas mais utilizadas, como o metro, o centímetro, o quilograma, o litro, a hora, o minuto. Então, vejam, né, quando a gente fala aqui a construção de imagens mentais, puxa, eu olho para uma pessoa e falo assim, qual é a altura dessa pessoa? Eu preciso ter na minha cabeça, na minha imagem mental, o que seria 1 metro. Porque aí, se eu tenho ideia do que é 1 metro, eu posso estimar a altura de uma pessoa. Dizer se ela tem 1,5 metro, se ela tem 2 metros, né? Fazer uma estimativa daquilo. O tempo, eu preciso criar com as crianças a ideia de 1 minuto. Né? Eu me lembro quando eu trabalhava com 5ª série, e trabalhei aí muitos anos com 5ª série, né, na minha vida de professor, eu falava para eles assim, olha, vamos fechar os olhos, né, e nos debruçar sobre a carteira. E aí eu quero que vocês tentem imaginar 1 minuto, e aí você vai se levantar, né, levantar a cabeça quando der 1 minuto. E aí nós íamos criando essa ideia do que era 1 minuto. Nos primeiros momentos, a criança dava 10 segundos, tinha criança que já levantava a cabeça, né? Depois a gente foi trabalhando isso para criar mentalmente essa ideia de 1 minuto, de 1 hora. Né? Então, em todas essas grandezas que são bastante comuns no nosso dia a dia e essas unidades que são bastante usuais, a gente quer que as crianças criem essas ideias mentais. Ela vai segurar o livro e o caderno, eu quero que ela tenha ideia. Puxa, segurei o livro e o caderno, dependendo do livro que eu segurei, isso pode estar me dando uma ideia de meio quilograma. De repente, pode estar me dando a ideia de 1 quilograma. Mas eu quero que ela crie essas ideias, e isso vai acontecer por meio de atividades práticas e que vão possibilitar essa comparação. E para a gente exercitar um pouquinho isso, nós adultos, né, eu vou trazer algumas situações aqui para a gente discutir essa importância do estimar. E aí eu trago esta primeira consideração. Você pode estimar a altura de um elefante? Puxa, você já viu um elefante, ou viu no vídeo, né? E comparou a altura de um elefante com uma pessoa, de um elefante com outro animal que talvez seja mais familiar para você, das características desse animal. Mas e se eu nunca vi um elefante na minha vida e eu ponho isto? Você pode estimar a altura de um elefante? Quando eu pego isto, como que eu vou estimar? Eu vou estimar a partir de comparações. Se eu tiver elementos para fazer comparações, eu posso estimar. Se eu não tiver esses elementos e isso não for familiar a mim, eu não terei elementos para realizar uma estimativa. Então, você pode estimar a altura desse elefante? Puxa, do jeito que está aqui, eu não tenho nenhum elemento para fazer essa comparação. Mas e agora?
A hora que eu tenho, né, junto com esse homem, eu agora passo a ter um elemento de comparação. Eu olho para esse homem e eu falo, olha, me parece um homem bastante alto, né? Puxa, bastante alto. Pode ser que tenha 1,80 m, pode ser que tenha 2 metros. Vamos supor que esse homem esteja com uma altura próxima de 2 metros. Né? Se eu considero isto, eu posso fazer uma estimativa da altura desse elefante. Puxa, se esse homem mede em torno de 2 metros, o que eu posso falar sobre a altura desse elefante? Será que eu posso falar 5 metros? Será que eu posso falar 6 metros? Me parece que não é adequado, né? 5 metros, 6 metros. Mas, olha, se esse homem medir em torno de 2 metros, eu acho que 3 metros, 3,5 metros, vai ser uma altura razoável, né? E aí nós estamos trabalhando com a habilidade de estimar. E para eu estimar, eu preciso ter elementos para fazer comparações. E isso precisa estar muito presente no nosso trabalho no dia a dia. Porque a gente volta lá para a BNCC e a BNCC vai falar também no medir. Estimar, medir e comparar. Então, eu preciso trazer situações para os meus alunos vivenciarem essas medições, se apropriarem do que é 1 metro, do que é 1 quilograma, e aí eu posso começar a fazer estimativas, tá? Então, veja, o tamanho deste homem em torno de 2 metros, e aí eu posso avaliar, eu posso estimar a altura desse elefante em torno de 3 metros, né? Estou errando para mais ou para menos, mas não estou errando muito, por isso que é uma estimativa e não uma medida exata. Tá bem? Agora olhem para essas fotos de crianças e agora vocês, né, na sua vivência de adulto, tal, quando você olha para essas crianças, você pode estimar a idade dessas crianças. Talvez os nossos alunos na escola, né, se a gente não trabalhar isso, não vai ser familiar para muitos deles estimar isso. Mas vejam esta informação. Um bebê, aos 9 meses, pesa, em média, 9 quilogramas. E aqui o símbolo do quilograma, K e o G. E sua altura é de aproximadamente 70 centímetros. E aqui também usei os centímetros por meio do símbolo, né? CM. A gente vai discutir bastante isso com as crianças, a importância de usar esses símbolos, de dar significado para eles. Mas vejam aqui, um bebê aos 9 meses pesa em média, e a importância da leitura e da interpretação do texto matemático na aula de matemática. O que significa isso em média? Tá? Para nós, um termo extremamente natural. Mas será que para as crianças isso é natural? Por isso que nós precisamos garantir essa leitura e essa interpretação na aula de matemática. A língua portuguesa, ela me auxilia a ler, ela me auxilia a interpretar. Mas quem me garante a leitura do texto matemático, quem me garante a leitura, a interpretação do texto matemático, é a matemática em associação com a língua materna. Eu preciso dominar elementos da matemática para dar significado a esse texto, né? 9 meses de idade, menos de 1 ano, pesa, em média, pesa cerca de
pesa aproximadamente 9 quilogramas. Vamos pegar lá 2 pacotes de arroz de 5 quilos cada um, né? Se eu segurar esses 2 pacotes de arroz, 10 quilogramas, eu vou conseguir ter ideia de quanto é aproximadamente 9 quilogramas. E sua altura é de aproximadamente 70 centímetros. A relação de 1 metro. 1 metro são 100 centímetros. Então vamos ter ideia de quanto são 70 centímetros. Agora, nós tivemos essas informações. E aí eu me pergunto, essas informações nos possibilitam estimar a massa do bebê e do cachorrinho que eu vou mostrar a seguir? Aqui vem sempre uma discussão que eu faço, né? A importância da leitura, a importância da interpretação e como, às vezes, a gente tem este recurso de que eu estou apresentando o texto, mas ainda não coloquei a imagem, exatamente para poder fazer a leitura com o meu grupo de alunos de uma forma mais cuidadosa. Sempre falo, o grande material que a gente tem na sala de aula, no dia a dia, é o livro didático, são os outros materiais da secretaria, e aí o texto e a imagem já vêm juntos. E muitas vezes a criança, né, quando tem a imagem, ela já vai direto para a imagem e muitas vezes não faz a leitura adequada do texto. Este recurso que a gente tem aqui do PowerPoint, ele vai possibilitar que a gente leia o texto e depois apresente a imagem para poder fazer uma discussão. Então, vejam aqui. Olha, eu tenho esta imagem e eu tenho aquela informação de que uma criança, quando ela está por volta dos 9 meses de idade, ela tem aproximadamente 9 quilogramas. E agora, esta criança, será que ela tem mais de 9 meses? Será que ela tem menos de 9 meses? Agora eu estou discutindo isso com vocês, né? Agora, será que isso é adequado para as crianças? Puxa, eu trazendo essas imagens, eu vivenciando essas situações, muitas crianças vão falar, meu irmãozinho tem mais ou menos essa característica, olha, meu irmãozinho tem 6 meses, né? Tá me parecendo que essa criança aí tem um pouco menos de 9 meses. Então, se ela tem menos de 9 meses, ela deve ter menos do que aquela massa que foi apresentada no texto. Puxa, será que eu posso falar que essa criança tem uns 6 quilogramas, uns 7 quilogramas? E parece que é uma avaliação adequada disso, né? Puxa, e se essa criança tem uns 7 quilogramas, quanto será que é a massa do cachorro? Me parece que é mais de 7, né? Puxa, uns 9, uns 10. Aí alguém vai falar 20. Será que a massa desse cachorro pode ser 20? E aí a gente discutir isso, né? Mas como é importante trazer elementos para que o tempo todo a gente trabalhe essas habilidades de medir, de estimar e de comparar. Alguém quer fazer alguma consideração até aqui ou podemos ir em frente? Professor Ivan, não temos nenhuma pergunta por enquanto. Podemos continuar, tá bom? Tá bem, então. Agora vamos fazer uma estimativa da massa e da altura do bebê e do cachorro mostrados a seguir. Puxa, essa criança, ela tem mais de 9 meses? Olha, ela está em pé ali direitinho e tal, né? Puxa, praticamente certo que essa criança tem mais de 9 meses. Pode ter 1 ano e meio, né? Pode ter isso.
puxa, ela vai ter mais de 70 centímetros. Aí, agora na nossa experiência, puxa, ela não deve ter mais de 1 metro, mas ela pode ter uns 80 centímetros, uns 90 centímetros. Mas vamos até pensar que ela pudesse ter 1 metro de altura aqui. Se ela tivesse 1 metro de altura, qual poderia ser a altura desse cachorro? Puxa, olha, acho que pode ser até 1,5 metro, né? Mas se ela tiver uns 80 centímetros, talvez esse cachorro tenha 80 mais a metade disso, 1,20 m. Mas vejam como a gente já perde um pouquinho a noção para poder estimar a massa desse cachorro, né? Eu já não teria muita facilidade para estimar. Por quê? Porque agora os elementos de comparação já não são tão simples assim, né? Eu não tenho elementos muito apropriados neste momento. Se eu tivesse uma vivência com os animais, tivesse uma vivência de conhecer algum cachorro, né, que me dá ideia desse tamanho, e soubesse a massa daquele outro cachorro, talvez eu pudesse fazer a comparação e pudesse relatar, né, uma estimativa de massa. Mas aqui eu me perco um pouquinho. Eu acho que tem mais de 20 quilos. 20 quilogramas. Sempre é bom a gente colocar para as crianças. No dia a dia a gente fala muito quilos, mas o correto seria falar sempre quilogramas, né? A gente garantir essa terminologia matemática nas aulas de matemática. Puxa, 20, 30, eu acho que pode estar aí entre essas coisas, né? Mas olha, já dei um intervalo bastante grande, né? De 20 quilogramas a 30 quilogramas. Puxa, mas se eu falasse 100 quilogramas, me parece que é bastante inadequado, tá? Então, acho que o que eu quero colocar para vocês é isso, né? A importância de nós trazermos isso para discutir, não ficar exclusivamente naquela atividade do livro didático, que muitas vezes a gente faz transformações de unidade, de quilograma para grama, de grama para quilograma, de metro para centímetro, mas a criança não tem clareza do que aquilo significa. Ela até resolve de uma forma correta a atividade, mas aquilo não traz elementos para a vida dela para estimar, para comparar e para medir. Vejam este pássaro, né? Se eu conheço esse pássaro, eu posso falar, puxa, ele é pequenininho. Se eu olho aqui, eu posso falar, ele é grande. Né? Trazendo para o exemplo de ontem à noite, né? A gente tinha a Lua e a gente estava conseguindo ver Júpiter, né? E fui infeliz, deveria ter trazido uma imagem disso de ontem à noite. E aí a criança olha para o céu e vê a Lua e vê Júpiter. Qual a ideia que essa criança vai ter? Nossa, Júpiter é muito menor do que a Lua. Olha como a Lua está grande e olha como Júpiter é um pontinho lá no céu, né? Puxa, mas e a questão da distância, né? Então, Júpiter é maior que a Lua e está dando a ideia de que é menor que a Lua e está dando a ideia de que é muito, muito, muito menor, tá? Então, vejam para este pássaro, né? Ele é um beija-flor e eu poderia perguntar qual é o comprimento e qual é a massa de um beija-flor. É possível fazer uma estimativa? Se você conhece esse pássaro, talvez você faça, né, uma estimativa do comprimento. Talvez não seja tão fácil fazer uma estimativa da massa. Nunca peguei um beija-flor na mão. Não tenho ideia da massa de um beija-flor. Agora vejam este outro beija-flor, e se eu conhecer esta flor,
Aí eu já tenho elementos para comparação. Para comparação do comprimento, não da massa, né? Mas aqui eu tenho um elemento para poder comparar o comprimento do beija-flor. E os beija-flores são aves de pequeno porte, que medem, em média, de 6 a 12 centímetros de comprimento e pesam de 2 a 6 gramas. Olha lá, 6 a 12 centímetros, né? Isso me parece fácil de nós termos ideia disso, é só pegar uma régua. Agora, 2 a 6 gramas. Então, vamos lá. Peguei uma régua e aqui na régua eu posso enxergar quantos são 6 centímetros, quantos são 12 centímetros. E aí eu posso, né, ter uma estimativa, né, ter uma ideia de qual é o comprimento desse beija-flor. Mas e 6 gramas? A gente estava discutindo isso com uma turma de 4º ano, na época que eu ainda estava, né, na ativa. Eu não, talvez alguns de vocês não saibam, eu esqueci de me apresentar assim no começo. Eu fui só 39 anos aí da rede estadual, né? E a minha vida era, né, iniciei como professor dos anos finais e do ensino médio, e depois fui para a direção, e fiquei aí muitos anos na direção de escola. E meus 13 últimos anos foram numa escola de 1º ao 5º ano. Tá? Eu estou aposentado há 4 anos. Né? E aí a gente estava trabalhando com um 4º ano e sempre surgia, né, essa história do beija-flor, né? Tinha uma menina que gostava muito dos beija-flores, então ela sempre queria informações a mais sobre os beija-flores e tal. E para trabalhar essa ideia da massa do beija-flor, eu falei, como que eu vou trabalhar isso, né, dos 6 gramas, alguma coisa assim. E aí, a gente não está fazendo propaganda aqui do chocolate, mas aí eu trouxe a ideia do bis, né? Uma caixa de bis, ela tem 20, não sei se ainda tem, né? Porque cada dia mais as embalagens vão diminuindo ou de massa ou de quantidade de elementos, mas ela tinha 20 unidades e uma massa de 126 gramas. Puxa, então, com esses elementos, né, se eu pensasse, arredondasse essa massa para 120, 120 dividido por 20 dava 6 gramas. Então, um pacotinho, uma embalagem do bis, ela tinha em torno de 6 gramas. E aí eu fiz isso com as crianças, pedi que as crianças fechassem o olho, né, e coloquei um bis na mão de cada criança. E falava, olha, você tem alguma coisa aqui na sua mão que dá uma ideia de 6 gramas, tá? Aí eles abriram o olho e viram o que era. E aí eu me lembro que na primeira vez que a gente trabalhou isso com uma turma, a gente teve o seguinte comentário, puxa, se isto que está na minha mão pesa 6 gramas, se o senhor colocasse na minha mão alguma coisa de 1 grama, eu nem iria sentir, né? E isso é super importante, né? Eu ter essa ideia. Puxa, 1 grama é quase nada. Olha, eu nem vou sentir, né, quando eu coloco 1 grama na minha mão. Professor Ivan? Pois não. Temos uma pergunta aqui, olha. Sim. Então, a professora está dizendo que estimar não é chutar algo, então, é usar uma referência. A importância da referência nesse trabalho de medidas. Sim, porque, veja, né, se eu pego um pacote de bis aqui, e se eu não tenho nenhuma referência, né, nunca medi nada, eu vou falar, puxa, a professora falou em 1 quilograma, eu vi lá no livro didático uma imagem,
né, que tinha 1 quilograma, eu acho que isso aqui tem 1 quilograma. Né? Se eu não tenho referências, eu não consigo fazer uma estimativa adequada. Né? Eu só consigo estimar adequadamente se eu tiver elementos de referência. E para eu ter esses elementos de referência, eu preciso promover com as crianças situações em que elas realmente vivenciem isso, né? Porque muitas vezes a gente leva para a sala de aula a embalagem do feijão, a embalagem do arroz, a embalagem, do leite, e faz a leitura dos elementos que estão ali. Puxa, eu levo um pacote de feijão, mas sem o feijão, só a embalagem. Olha, aqui tem 1 quilograma. Aí a criança viu que quilograma é expresso por kg, isso é importante. Mas como é que ela vai criar a ideia do que é 1 quilograma? Se ela não segurar um pacote de feijão que tenha 1 quilograma, se eu não segurar um pacote de café que tem 500 quilogramas, ou aqueles pacotes de café que tem 250 gramas, né? Tá? Então, são detalhes, né, professor, que fazem diferença na prática em relação à habilidade. Né? Então, se eu levar apenas o pacote vazio, eu vou estar focada no símbolo, e não na questão da medida, né? Então, bem interessante isso que o professor trouxe. Exatamente, né? Os símbolos são importantes, a leitura dos elementos dos rótulos são importantes, mas a vivência daquela situação, ela é fundamental, né? É isso que vai propiciar a mim, né, ter condições de fazer uma estimativa, tá? Eu vou ao mercado e vou comprar batata, né? E vamos supor que não tenha balança lá no lugar da batata, só vai ter no caixa, né? Puxa, olha, eu queria comprar 1 quilograma de batata. Puxa, se eu não tenho noção do que é 1 quilograma, eu encho o saco de batatas e, de repente, coloco lá 4 quilogramas de batata. Puxa, mas olha, tinha um pedido para mim que era para eu comprar apenas 1 quilograma. Então, eu, como adulto, né, já tenho essa vivência do dia a dia. Mas se eu não tiver essa vivência, que elemento de comparação que eu tenho para isso? Tá? Aí, vejam, a BNCC ela fala no grama, né? E aqui a gente trouxe o elemento de 6 gramas. E como que eu posso pensar em 1 grama? Então, eu trago sempre esse exemplo, que eu acho que ele é extremamente interessante e fácil da gente trabalhar com as crianças, né? Olha lá, a gente ter esses pacotinhos de sal. De forma geral, esses pacotinhos de sal, eles têm 1 grama. Vejam que eu trouxe um aqui, esse que está mais à direita, que está com 0,8 gramas, tem menos de 1 grama. E o cuidado que a gente tem que ter, que muitas vezes, como a gente trabalha com o grama e depois fala no miligrama, quando a pessoa vê o 0,8, às vezes a pessoa acaba falando que aqui tem 8 miligramas. Né? Daqui a pouquinho nós vamos trabalhar um pouquinho essas transformações. Aqui tem menos de 1 grama, mas depois nós vamos falar quantos miligramas tem nesse pacotinho, tá? Mas isso eu acho que é interessante, a gente trazer para a criança essa vivência de 1 grama, tá? Pegar esse pacotinho de sal, ele é um produto aí bastante barato, então dá para a escola comprar lá aquelas caixas, né, de pacotinho de sal, e dá para vivenciar aí com as diferentes turmas aí da escola de 1 grama. Eu estava num trabalho que eu fiz aí com um grupo de professores, existia uma professora que ela também era professora no ensino médio. E aí ela, depois, no nosso encontro seguinte,
ela coloca que ela trouxe essa vivência do pacotinho de sal com os alunos dela da primeira série do ensino médio. E também foi uma surpresa para a grande maioria dos alunos dela, né? Quando ela perguntou alguma coisa de 1 grama, para ter ideia de 1 grama, a grande maioria dos alunos também não tinha. E quando colocou o pacotinho de sal, eles ficaram surpresos, né, disso. E aí eu acho que é super interessante, porque aí você pode fazer um trabalho com alimentação saudável, a quantidade de sal que a gente pode utilizar no dia a dia, que é recomendada no dia a dia, e você trazer isso para a criança ter uma ideia. Ó, vamos abrir esse pacotinho e colocar o sal na mão para a gente ter ideia de quanto dá 1 grama de sal. Olha lá, ó. Isto é 1 grama de sal. Agora vejam, 1 grama corresponde a 1.000 miligramas. 1.000 miligramas. Então, vejam, se eu pegar essa quantidade de sal que está aí e dividir em 1.000 partes iguais, eu vou ter 1 miligrama. Claro que, na prática, no dia a dia eu não consigo fazer isso, né? Não consigo dividir isso e nem vou contar os grãozinhos de sal para depois dividir a quantidade de grãozinhos de sal por 1.000, né? Para ver quanto tem 1 miligrama. E a Base Nacional, ela fala no trabalho com o miligrama no 3º ano, né? Será que a gente consegue? Eu falo, o tempo todo eu estou falando da importância do medir, do estimar, do comparar, mas eu acho que eu não vou conseguir comparar o miligrama. Puxa, mas você pega lá o comprimido de remédio, né? Mas na hora que você põe ele na mão e põe um pouquinho de sal, né? Vai pegar uma coisinha de nada de sal, será que você tem esse elemento de comparação? Eu particularmente diria que não, né? Por isso que eu acho um pouquinho precoce esse trabalho com o miligrama, mas, infelizmente, nós não podemos esquecer que o que está na base, nós precisamos trabalhar, nós precisamos. Então, não estou incentivando vocês a não trabalharem com miligrama no 3º ano, não, porque é obrigatório o trabalho com miligrama no 3º ano. Mas eu acho que a gente não tem que dar muita ênfase nisso, porque não é o momento adequado, né? Puxa, vou explorar um pouquinho, mas depois no 4º ano, no 5º ano, no 6º ano, para frente ele pode ter um pouquinho mais de ideia do significado do miligrama. Então, a gente não gastar muita energia nisso. Gastar energia no grama, gastar energia no quilograma, né? E passar, né, pelo miligrama, tá? E aqui que eu digo, né? Olha lá, quando eu tenho aqui no 3º ano, né? Só para colocar aí para vocês, né? Ele fala no trabalho com o miligrama, em leitura de rótulos e embalagens. Mas aí, vejam, né, em leitura de rótulos e embalagens, porque não vai poder criar efetivamente essa habilidade do estimar, do comparar. Tá bem? Então, vejam, a gente fala no metro, a gente fala no centímetro, a gente fala no milímetro, né? A gente fala no quilômetro, são unidades de medida padronizadas. E agora, o que poderiam ser as não padronizadas? Quando eu falo em meu passo, tamanho do meu pé, posição relativa, polegada relativa ao meu dedo, né? Quando eu estou trazendo esses elementos em relação a uma pessoa, eu estou trabalhando com as unidades não padronizadas. Mas, quando a gente fala a polegada, quando a gente fala o pé, será que ele é uma unidade de comprimento padronizada ou ele é uma unidade de comprimento não padronizada?
Você vai comprar televisão e você vai comprar uma televisão de 40 polegadas. Você vai comprar uma televisão de 55 polegadas. Você comprou um aparelho celular em que a tela do aparelho é de 6 polegadas. Quando a gente está falando a polegada, a gente está falando numa unidade de medida padronizada. Quando eu estou falando a polegada em relação ao meu dedo, eu estou trabalhando com uma unidade de medida não padronizada. Quando o comandante do avião diz que o voo do avião está a 15.000 pés, é uma unidade de medida padronizada, utilizada na aviação, né? Agora, o tamanho do meu pé, ele é não padronizado, tá? Então, vejam, aqui a gente tem, né, uma televisão de 43 polegadas, e aqui o símbolo que se usa para polegada. Uma tela do celular de 5,3 polegadas. E vejam, esse ponto aqui, né, é a utilização da vírgula. Nós utilizamos a vírgula, mas em muitos outros lugares não se utiliza a vírgula, se utiliza o ponto, né, para o significado da vírgula. Se a gente for ver na CPI aí, né, quando teve lá uma quantidade de vacinas num documento, tinha uma vírgula e tinha o ponto. E aí foi a maior polêmica naquele momento com relação a isso. Por quê? Porque em outras culturas, né, se usa o ponto no lugar da vírgula, tá? Então, cuidado que a gente tem que ter com isto, né? Então, aqui está dizendo 5,3 polegadas, mas a notação que está se usando é a notação do ponto e não da vírgula. E só como curiosidade, quando a gente tem esses aparelhos, quando se fala uma tela de 43 polegadas, a medida de 43 polegadas ela está sendo feita aqui na diagonal. A mesma coisa aqui no celular, os 5,3 polegadas, é uma medida que está acontecendo aqui na diagonal da tela, tá? Por que que é isso? Eu não sei responder para vocês, mas só como curiosidade, né, que essa medida ela é feita na diagonal. Agora, falando um pouquinho nas unidades de medida de comprimento e nos instrumentos. Então, a gente fala muito no uso da régua, no uso da fita métrica, no uso da trena. Será que todos esses elementos eles são tão fáceis de serem utilizados na sala de aula? Então, vamos ver aqui, né? Vamos ver esses 3 instrumentos de medida de comprimento e verificar no que eles se parecem. Será que existem algumas diferenças? Será que existe alguma questão do manusear, né? Então, olha, aqui em cima eu coloquei 2 fitas métricas para vocês enxergarem, né? E vejam como a indicação dos números ela já está de uma forma diferente de uma fita para outra. Olhem esta trena que eu tenho aqui embaixo, à direita, e vejam que nessa trena, olha, nós temos 2 registros, né, de medidas que estão me parecendo bastante diferentes. E quando a gente vai fazer isso com as crianças, a gente precisa trabalhar esses elementos com as crianças para dar significado. As crianças se familiarizam, é muito comum no dia a dia a gente trabalhar com a régua. E aí, com a régua, eu tenho essas indicações, eu trabalho com centímetro, eu trabalho com milímetro.
Olha quando a gente vai para a fita métrica que está aqui em cima à esquerda, né? Primeira coisinha, que na fita métrica não vai aparecer o zero, tá? É a primeira consideração que a gente faz. Ah, puxa, mas parece que é tão natural. Não, não é tão natural, né? Na hora que eu vou trabalhar com a criança, eu preciso estar discutindo com ela. Onde estaria o zero da fita métrica? Olha como o 1 está posicionado na régua e olha como o 1 está posicionado na fita métrica. A gente tem aquele risquinho na vertical ali e o 1 está do lado, enquanto que na régua o 1 está embaixo. Então, são elementos que, para quem já vivenciou isso, são extremamente naturais. Mas para quem ainda não vivenciou, isso não é tão natural. Olha uma outra diferença nesta fita métrica, não em todas, porque cada fita métrica, né, a gente tem uma construção de um jeito ou de outro. Olhem para a trena que nós temos ali, e ali a mesma coisa, né? Não está aparecendo o 0, tem o 1, tem o 2, e tem um 1 na parte de cima, que é um pouco maior. Olha, o 1 lá em cima, ele está praticamente na linha do 2,5 embaixo. E aí é uma trena que a gente tem a medida em centímetros e milímetros, mas também tem uma outra escala em polegadas. E a gente precisa estar trabalhando com as crianças isso. Olhem aqui a trena, né? Olha lá. Em cima, embaixo, eu tenho o centímetro, o milímetro, e está escrito ali em vermelho, se vocês conseguirem enxergar, 3,5 metros. Quer dizer, é uma trena que tem 3,5 metros de comprimento. E em cima é a unidade polegada. Uma polegada, ela vale um pouquinho mais que 2,5 centímetros. Olhem como o 1 de cima está praticamente na mesma linha do 2,5 de baixo. Na verdade, está um pouquinho a mais, porque uma polegada ela mede um pouco a mais que 2,5 centímetros. Né? Professor Ivan? Professor Ivan, tem uma professora dizendo que para o primeiro ano, trabalhar com trena fica um pouco difícil por conta da polegada. Como seria, então, o trabalho para o primeiro ano, já que introduz a questão da polegada? Eu acho que é extremamente inadequado o trabalho com a trena no primeiro ano, né? Porque são muitos elementos. A trena, ela traz muitas... Primeiro que ela traz a dificuldade do manuseio da trena, né? De forma geral, a grande maioria das trenas é metálica, você acaba, né, abrindo a trena e depois, para voltar aquele elemento, né, para dentro lá do aparelhinho, eu acho que ela é extremamente perigosa, né? As crianças podem se machucar. Então, é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente trabalha com a trena, esse perigo do manuseio da trena que pode causar algum acidente. Então, eu particularmente acho que primeiro ano, segundo ano, é complicado a gente trabalhar com a trena. Eu acho que a gente trabalharia com a régua e com a fita métrica, mas não com a trena. E mesmo se você vai trabalhar com a trena, né, com turma de terceiro ano, de quarto ano, eu acho que a gente precisa ter um auxiliar ali, né, eu tenho 30 crianças, né? Vou fazer grupos de 4. Vamos ter 7 grupos ali. Eu, como professor, né, tenho dificuldade em organizar
e controlar esse manuseio desse equipamento. Então, se eu tiver, né, um agente de organização escolar que naquele momento possa me auxiliar, se eu tiver um estagiário na sala, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado no trabalho com a trena, tá? É um dificultador a mais. E a gente orientar muito as crianças. Olha, nós vamos trabalhar com um elemento que pode ter dificuldades no manuseio, então não vamos brincar, precisa ser um trabalho bastante sério, tá? E eu não recomendo com primeiro e segundo ano. Mesmo que o meu primeiro ano tivesse 10 crianças, eu acho que ele não é adequado para um trabalho, porque ele tem muitos elementos. Só o trabalho da polegada aí já é um dificultador muito grande, né? Sim, sim. Tá? Obrigada, Tudo professor. Bem? Tá. Então, vejam, a polegada ela é uma unidade de medida padronizada, hoje a gente usa muito, né, nas televisões, nos celulares, mas a gente usa muito também na questão da hidráulica, né? Eu vou comprar um cano, de forma geral, o cano, acho que nem de forma geral, acho que necessariamente, né, o cano ele é medido em polegadas, né? Eu vou comprar lá um cano de 3/4. O encanador só vai falar para mim assim: senhor, compre um cano de 3/4. Ele nem usa o termo polegada, mas a medida é polegada, 3/4 de polegada, meia polegada, tá? E se a gente for voltar aqui, a gente vai ver na parte de baixo, quando vocês estão olhando, né? Olha, eu tenho na parte de baixo, mas na escala de cima. Olha como o trabalho à distância é complicado, né? Porque a gente tem que ficar detalhando cada elemento que a gente está fazendo aqui. Ó, vocês têm o 10, o 11, depois no lugar do 12 está escrito 1FT, né? Que, na verdade, é um pé, né? Que é o FIT. O FIT, o FUT do futebol, né? É o pé. Um pé, ele vale 12 polegadas. Então, se uma polegada vale 2,5, né? Praticamente 2,5 centímetros, um pouquinho mais que 2,5, um pé vale 12 vezes isso. Um pé vale um pouquinho mais que 30 centímetros. Então, só para ter clareza, né, de que isso é uma unidade padronizada, tá bem? A gente precisa só ter esse cuidado, né, de a minha polegada é não padronizada. A polegada é uma unidade de medida padronizada. Não é tão usual, então, ela não é tão usual, mas usual é diferente de padronizado ou não padronizado. Tá bem? A importância da realização de atividades que envolvem medições. Então, a gente sabe disso, né? Como é importante eu sair da sala de aula, ir para o pátio, realizar medições, assim por diante. Então, vejam, aqui eu tenho uma régua e tenho uma borracha, e posso dizer que o comprimento dessa borracha é de 5 centímetros. Mas eu poderia colocar a borracha nesta posição? Poderia. Só que aqui eu não posso dizer que a minha borracha mede 8 centímetros, né? Eu preciso utilizar agora algum outro elemento matemático para poder chegar à conclusão de que é a mesma borracha e ela continua medindo 5 centímetros. Mas olha como é importante a gente discutir com as crianças isso, porque muitas vezes a gente coloca, tem que começar no zero. Não, né? Pode começar no zero e isso vai me auxiliar a realizar essa medição. Mas e se eu não começar no zero? E se minha régua tiver quebrada a ponta
do lado esquerdo, não dá para fazer uma medição? Dá para fazer uma medição, mas olha o cuidado que eu preciso ter para concluir, né, qual é o resultado dessa medição, tá? Olhem para esta aqui, né? Puxa, olha, a pessoa decidiu aí me dar trabalho e colocou o selo lá encostado no 20 centímetros. E qual é a medida desse selo, né? Olha, a medida desse selo, né? Eu posso contar aqui, são 3 centímetros e 4 milímetros, tá? Tem outra maneira de escrever isto? Olha lá. Será que eu posso dizer que isso é 3,4 e usar o símbolo do centímetro? Ou colocar 3,4 e usar o símbolo do milímetro? O que será que eu utilizaria aqui? Na hora que eu escrevo 3,4, eu uso centímetros ou eu uso milímetros? Para eu tomar a decisão, eu preciso ver a parte inteira. Qual é a parte inteira desse número? É o 3. E o 3 se reporta a qual unidade aqui de medida? A centímetro, né? Então, o correto aqui é escrever 3,4 centímetros. Alguém pode falar, mas posso falar 34 milímetros? Sim, 34 milímetros está correto, né? 3,4 centímetros ou 34 milímetros, tá? Essa segunda escrita que eu deixei ali, né, 3,4 mm, ela está incorreta para esse caso. Tá bem? Quando eu trabalhava na escola, né, eu falava que o pátio era sempre um elemento alfabetizador em matemática, e eu utilizava o pátio para desenhar caracóis, né, para trabalhar com o sistema de numeração, a contagem, as brincadeiras, mas eu gostava de fazer também esses registros aqui no pátio, né, de o que é 1 metro, o que são 2 metros, desenhava um quadrado de 1 metro quadrado, está lá, vou trazer bem aqui, só desculpa voltar bem lá no nosso comecinho, nesta imagem que eu tenho aqui, olha lá, eu estava desenhando, né, no pátio com as crianças um quadrado de 1 metro de lado, para dar ideia do que era 1 metro quadrado, tá? Mas também tinha momentos que eu desenhava no pátio, né, com tinta, esse 1 metro quadrado, para ficar ali para as crianças, né, para elas se familiarizarem com essa ideia do que é 1 metro quadrado. Deixa eu voltar lá. Então, aqui eu desenhava no pátio, né? Fazia um segmento de 1 metro, fazia um segmento de 2 metros, para que no dia a dia aquilo pudesse ser um elemento de comparação. A criança vai dar um salto, puxa, ela vai saltar ali, e para ela estimar o tamanho do salto dela, ela precisa ter um referencial, né? E aí essa marcação de 1 metro, essa marcação de 2 metros, possibilitava que ela pudesse saltar e ter ideia. Puxa, olha, eu já salto mais que 1 metro, eu já salto menos que 1 metro, né? Se eu salto mais que 1 metro, eu tinha outra ali, a referência dos 2 metros, para poder fazer isso. E aí eu vou pedir para a equipe passar um filme que é bem rapidinho, né, de 2 crianças comentando sobre esse 1 metro aí no chão. Tá? Vou pedir para vocês passarem para a equipe.
Vocês podem passar para a gente o filminho? Oi, professor. Sim, professor, o filme 1, né? Isto. Tá, um momento. 1. Um centímetro? Não tem 1 metro não. Não? Não podemos testar para ver se tem? Vamos, né? Não, é menos, é menos, tem menos. É menos. Tem menos? Vamos ver? Quer? Não sei que aqui não tem menos. Não, é mesmo tamanho. Olha lá, ó, Rian. É mesmo tamanho, não. Olha lá. É de 1 metro mesmo. É por isso que eu marquei aí 1 metro, ó. 1 metro. Tá bem? Então, vejam aqui, né? Quando a gente olha esse vídeo, então as crianças elas estavam fazendo medições no pátio com a fita métrica, mas existia já esse registro no pátio. Vejam que as crianças, de forma geral, acham que não tem 1 metro. Por que será, né, que elas acham que não tem 1 metro? Né? Porque muitas vezes trabalharam exclusivamente com o livro didático. E na hora que trabalhou com o livro didático, você tem lá o desenho de 1 metro, mas é um desenho numa ilustração numa página de um livro. Será que isso pode dar aquela imagem mental, né, que um dos nossos slides falou, da importância, né, da criança criar a imagem mental do que é 1 metro? E ali eles foram testar. Então, vamos pegar a fita métrica e vamos medir e ver se ali tem 1 metro de comprimento. E aí vejam que foi surpresa para eles, né? Que aquilo tem 1 metro de comprimento. Tá? Eu não vou passar esse vídeo do comprimento do banco, eu só vou para uma outra parte primeiro e depois a gente vai para isso. Queria discutir um pouquinho com vocês essa questão do perímetro, né? São 2 elementos, a gente começa a trabalhar um pouquinho no 3º ano, com a ideia de perímetro, com a ideia de área. São 2 conceitos diferentes, ligados às figuras geométricas. Mas uma coisa é o perímetro, uma coisa é a área. E quando a gente vai para a base nacional, ela vai falar, né, da importância do trabalho com o perímetro e, de forma geral, a gente trabalha com os perímetros ligados às figuras poligonais. Então, eu tenho aqui, desenhei 5 figuras aqui para vocês, e a minha pergunta é, em quais dessas figuras tem sentido falar em perímetro? A figura A tem significado falar em perímetro? Na figura B, que é uma figura, né, não formada por segmentos de reta, será que tem significado falar em perímetro? A C, a D, a E, né? Então, em quais dessas figuras tem significado falar em perímetro? Então, a gente, de forma geral, vai dizer, né, que o perímetro ele está associado ao contorno de uma figura. E essa figura ela deve ser fechada. Então, na figura E, eu posso falar no comprimento dessa figura, mas não tem significado falar em perímetro, tá? Agora, na figura D, posso falar em perímetro? Sim, posso falar em perímetro, da mesma forma como na figura B, na figura A, na figura C, tá? Elas são figuras fechadas
Então, tem significado a gente dizer perímetro dessa figura. O que é o perímetro? É a medida do contorno dessa figura, tá? E aqui a gente vai mostrar um pouquinho uma atividade que a gente fez lá no pátio da escola, né? E eu desenhei várias figuras fechadas. Algumas eram poligonais, eram formadas por segmentos de reta, né? Como um quadrado, um retângulo, um pentágono, mas algumas eram curvilíneas aí, tá? E eu queria que as crianças determinassem o perímetro. Nós já tínhamos discutido a ideia de perímetro. Então vamos determinar o perímetro dessa figura. De forma geral, no primeiro momento, o que as crianças fazem, né? Vão usar o instrumento mais comum de medida para elas, a régua. Então vai tentar com a régua achar isso. E aí eles veem que não é uma boa ideia, né? Puxa, pega a fita métrica e aí vai desenhando a fita métrica no contorno da figura. Puxa, parece que também não é uma ideia tão simples de fazer isso. E as crianças tinham vários elementos à disposição. Era a resolução de um problema, né? Ele tem que achar a medida do contorno dessa figura. Como? Com a alternativa que ele julgar necessária, tá? E aí nós vamos ver um pouquinho o que a criança fez, né? Vocês estão vendo ali, né, um rolo de barbante, e aqui já o desenho já está dando ideia de que as crianças estão usando esse barbante para fazer o contorno, tá? Então eu vou pedir para a equipe passar para a gente o filme Perímetro 1. Então, o que vocês estão fazendo mesmo? Vocês pegaram essa figura... Agora a gente está contornando ela de barbante. Mas depois inverti o barbante. É estranho, mas vai dar certo. Vai dar um errinho, mas vai dar, né? Bem próximo do real, né? Vai dar um errinho. Aí vocês vão contornar e depois que vocês vão contornar, o que vocês vão fazer? A gente vai cortar o barbante. Vai cortar o barbante e vai medir com a fita métrica. Vai esticar o barbante? É. Tá. Exatamente isso. Então, veja, né? As crianças vão fazer isso. Agora, na sequência, vamos passar o perímetro 2. Vai ser a medida daqui de baixo, que é a medida em centímetros, hein? Tá, aqui embaixo. É. Então deu certo. Aqui é 2,60 metros. 2,60 metros.
2,64 m o quê? Centímetros. 2 metros e 64 centímetros. Perfeito. Então, vejam, né, como a importância dessas vivências de medições, porque aí a criança começa a dar significado a essas unidades de medida e é um problema, né? A criança tem um problema para ser resolvido, tá bem? E o nosso tempo está quase terminando, mas eu acho que isso aqui é importante a gente ainda discutir, né? Vejam, quando eu estou trabalhando com as unidades de medida de comprimento, é super comum a gente trabalhar com o quilômetro, com o metro, com o centímetro e com o milímetro. O centímetro é a centésima parte do metro. O milímetro é a milésima parte do metro. Será que não existe a 10ª parte do metro? Né? Então, nós temos uma unidade de medida que ela não é tão usual, mas que ela é uma medida padronizada. Então, olha lá, eu tenho o metro, o decímetro, que é 10 vezes menor, o centímetro, que é 100 vezes menor, e o milímetro, que é 1000 vezes menor. Por isso que a gente consegue trabalhar isso no nosso sistema de numeração decimal, porque ele exatamente respeita todas as características do sistema de numeração decimal. O decímetro é o 10º do metro, o centímetro é o centésimo do metro e o milímetro é o milésimo do metro. O quilômetro é 1000 vezes maior que o metro. Mas será que não existe alguém que é 10 vezes maior que o metro? E é o decâmetro. E existe alguém que é 100 vezes maior que o metro, que é o hectômetro. E aqui a gente tem toda, né, os múltiplos e os submúltiplos do metro. Eu me lembro que na minha época de escola, a minha professora trabalhava muito com a escadinha, né? Subir a escada, descer a escada, né? E a gente fazia as transformações usando esse caminhar da vírgula associado ao subir a escada, descer o degrau da escada do sistema métrico. Da mesma forma como a gente tem com o metro, a gente tem com o grama, né, as unidades de massa, o grama, o quilograma, o centigrama, o miligrama, mas da mesma forma a gente tem o decigrama, o decagrama e o hectograma. Acho que se em algum momento a gente poderia, lá no 4º ano, lá no 5º ano, citar para as crianças, não preciso ficar trabalhando isso com intensidade, não preciso gastar muito tempo com trabalho de transformação de unidade, mas para dar significado para quando a gente vai voltando lá no pacotinho de sal, quando está escrito 0,8 gramas, se vocês se lembrarem lá, né, do nosso slide, 0,8 gramas, quantos miligramas tem aquilo? Né? Os 0,8 gramas eram 0 gramas e 8 décimos do grama. Então, na verdade, aquele pacotinho de sal, ele tinha 8 decigramas e não 8 miligramas. Para ser miligramas, ele teria 800 miligramas. Como é que eu vou dar significado a isso, se pelo menos eu nunca ouvi falar dessas outras unidades de medida, né, para poder fazer essa transformação? E a mesma coisa para o litro.
de forma geral, o litro a gente trabalha, né? Com a unidade litro, com o centilitro e com o mililitro. São as 3 mais comuns. Mas também, da mesma forma, nós temos o decilitro, o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Então, para cada uma delas, a gente tem exatamente a mesma estrutura, né? A gente tem as unidades metro, grama e litro, e depois, para cada uma delas, nós temos os submúltiplos, os menores, né? Que são a 10ª parte, a 100ª parte, a 1000ª parte, e temos os múltiplos, que são 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 1 metro e quisesse falar em centímetros, né? Então, esse esquema, ele permitiria eu dizer que 1 metro corresponde a 100 centímetros, corresponde a 1000 milímetros, tá? Aqui, olha lá, se eu tivesse 5,7 metros, como de forma geral a gente trabalha com metro e com centímetro, pode ser que a criança fale 5 metros e 7 centímetros. Não, ó, vamos colocar ali no quadro, né? Ó, se são 5 metros, o 5 foi na célula ali correspondente ao metro, 5. E o 7? O 7 é a 10ª parte do metro. Então, são 7 decímetros. Se eu quisesse expressar isso em centímetros, seriam 570 centímetros. Então, 5,7 é a mesma coisa que 5,70. E aqui, vejam, a gente já começa a explorar os números racionais na forma decimal, né? Olha, escrever 5,7 é a mesma coisa que escrever 5,70. Um exemplinho, por exemplo, com o quilograma. Se eu quisesse escrever 8,3 quilogramas, o 8 iria no espaço do quilograma. Então, o 3 viria no seguinte. Olha, esse 3 são 3 hectogramas. Se eu quisesse isso em gramas, seriam 8.300 gramas. Ou seja, né, 8,3 quilogramas é a mesma coisa que escrever 8,300 quilogramas. E aí, a gente tem 8.300 gramas. Tá bem? Alguma consideração? Muito bom, professor. Nós temos aqui alguns professores falando que vivenciar a matemática gera aprendizagem, que as ideias colocadas são boas. Alguém escreveu uhul, acho que está gostando, né? Ou uhul, porque está acabando. Não, ela falou bem, ela falou já há um tempinho, uhul. E então, não, é gostoso, mas eu falo como é, aqui dá para perceber a dificuldade de vocês no dia a dia com as crianças, né? Como é difícil esse trabalho à distância. Né? Sim, o começo é bom, mas depois ele se torna meio cansativo. Né? Esse eixo de grandeza e medidas é um eixo que a diretoria tem investido muito, porque já há alguns anos a gente acaba tendo que investir mesmo, porque os índices mostram que é um eixo que a gente precisa avançar. Então, esses exemplos que o professor está trazendo, assim, belíssimos. E o que eu acho que é importante, todo o período que a gente trabalhou na formulação do EMA e tudo, né, a gente percebia pelos relatos
que o eixo grandezas e medidas, né? E aí, quando a gente está falando em eixo, a gente está falando lá nos PCNs, mas vamos pensar na unidade temática, né? E grandezas e medidas, que é a mesma coisa, né? Mas usar só a nomenclatura aí da BNCC, vejam como é importante o trabalho na sala de aula da medição. A gente não pode ficar restrito à conversão de unidades de medida, a gente não pode ficar só desenhando um metro, usando uma ilustração do livro didático do que é 1 metro, do que é 1 metro quadrado. Puxa, mas 1 metro quadrado na folha do livro didático, né? A criança vai transportar isso para o dia a dia, o que é 1 metro quadrado? Não. A criança vai transportar para o dia a dia o que é 1 metro? Puxa, mas lá no livro didático está a pessoa segurando o barbante, mostrando que é 1 metro. Mas é só uma foto ali, que não caracteriza, né, na imagem da criança o que é 1 metro. Então, usar nesse espaço da escola, puxa, não pode pintar lá na escola, mas usa no giz, né? E também não adianta desenhar um dia só e, você viu que é 1 metro? Vi, pronto, não viu mais. Né? Tem que ter regularidade, desenhar hoje, desenhar amanhã, desenhar daqui uma semana, fazer isso no 4º ano, fazer isso no 5º ano. Né? Eu preciso trazer essa vivência para as crianças, para elas poderem dar significado a essas unidades de medida e poderem estimar. Né? Ninguém vai conseguir estimar se não tiver referencial, Tá bom? Acho que é nós isso nós temos a professora Sandra dizendo excelente formação, professor, exemplos maravilhosos, amei tudo, obrigada e que Deus te abençoe. E a Alexandra também, estou amando. Então, professor, conseguiu fico aqui... feliz. Tá bom? Fico feliz. Quer falar alguma coisa, Fernanda? Não? Acho que nós estamos praticamente encerrando aí, né, o nosso tempo, tá bom? Isso era o que eu tinha programado um pouquinho para vocês, né? Tinha programado mais coisa, mas sempre, eu falo que é sempre preferível a gente programar a mais. Né? Porque o duro é quando não acaba o tempo e acaba o assunto. Aí fica complicado. Mas quando acaba o tempo e a gente ainda tem assunto, então é bom. Eu falo, a gente não precisa dar conta de tudo que a gente planejou, mas o importante é que aquilo que a gente discutiu possa ter servido aí de algumas reflexões para vocês. Eu tenho certeza que a experiência de vocês é fundamental no trabalho, tal, né? Mas às vezes a gente traz alguma luz. Puxa, por que eu não pensei nisso? Né? A questão do saquinho de sal. Eu me lembro aquela professora que dá aula no ensino médio, ela falou, gente, por que eu nunca pensei em trabalhar isso com o meu aluno do ensino médio? Né? E a gente traz alguma coisinha que possa falar, poxa, olha, isso facilita o trabalho e isso permite uma compreensão um pouquinho, dá um pouquinho mais de significado para a matemática. Não, vejam, eu não quero dizer que a matemática, tudo que eu faço na matemática tenha que ter uma aplicação imediata, não. Né? A gente defende muitos conhecimentos da matemática contextualizados dentro da matemática. Mas sempre que eu posso contextualizar numa situação prática, numa situação do dia a dia, a gente garantir essa contextualização. Tá bem? Muito bom. Muito obrigada. Obrigada, professor. E essa questão da estimativa, quando a gente utiliza essa parte da medição, faz toda a diferença, né, professor? As crianças começam a compreender muito mais, né? Dúvida alguma, né? Porque como que eu estimo se eu não tenho referencial? Né? Exatamente. Tá? Tá bom, obrigada, professor. Até mais. Até mais. Tchau. Beijo. Tchau. Amém. Tchau. Muitas reflexões, não é mesmo?
para nós foi muito significativo pensar sobre a importância de oportunizar para as crianças, né, referências para que os estudantes ampliem as possibilidades de estimar, comparar medidas. Enfim, eu só tenho a agradecer ao professor Ivan por nos disponibilizar essa formação, né, onde a gente pôde aprender muito, refletir sobre os procedimentos didáticos que corroboram para o desenvolvimento das habilidades, né, de medir, comparar, estimar grandezas e medidas, enfim, e tudo mais que ele nos orientou hoje. Aguardem, então, a mais do professor Ivan em outubro. Bom, estamos indo para o nosso encerramento, então eu agradeço também a atenção de todos vocês. Espero que tenham tido ótimas reflexões e que as falas do professor Ivan repercutam nas práticas em sala de aula. E vamos aguardar o momento que ele estará conosco presencialmente. Para o nosso próximo encontro, estamos preparando um material sobre resolução de problemas envolvendo as horas. Solicitação de uma das nossas professoras da rede. Essa é para você, professora Cláudia. Aguardem. Até a próxima, obrigada. Não esqueçam de responder o formulário, que o professor Ivan vai esperar por esse formulário também, tá ok? Um beijo para todos. Até a próxima.